Oi pessoal, hoje, nesse vídeo, esse é o terceiro vídeo de uma série que eu fiz. Comecei com uma live e depois eu fiz um vídeo que eu postei no grupo Bíblia Explicada e também postei no canal, no meu canal no YouTube, Testemunha Fiel. E eu comecei a falar sobre conceitos que nós perdemos por entendimentos errados, por tradução errada da Bíblia, por linguística ou por também questões religiosas, da época. E viemos trazendo isso até os dias de hoje, esses conceitos errados. Eu comecei falando da parte de linguística da tradução da Bíblia, que influenciou, na tradução da Bíblia, e também falei sobre, depois no segundo vídeo, no vídeo 2, que está aí já no meu canal. O vídeo 1, depois eu vou puxar para vocês no canal, ele é uma live que está no meu grupo, no Bíblia Explicada, no Face, e depois eu vou puxar ele também junto com esse vídeo para que todos possam ter acesso no canal. Então comecei falando sobre a linguística e a tradução da Bíblia, as diferenças dos conceitos, e falei para vocês sobre metanoia e um outro termo, Falei para vocês que metanoia não tem significado de arrependimento, vai muito além da mudança de mente, Eu falei para vocês, só para resumir, que metanoia, existe um outro termo, chamado epistrefó, que são dois termos em hebraico que também aparecem no Novo Testamento, especialmente em Atos 3,19, onde diz: arrependei-vos, pois, e esse arrependei-vos é da palavra metanoia, e convertei-vos epistrefó, para que sejam apagados os vossos pecados, e assim e vem assim os tempos do refrigério pela palavra do Senhor. E eu expliquei para vocês que epistrefó seria voltar para o movimento de retorno, é a atitude de mudança de direção, E eu expliquei para vocês que é diferente de metanoia, que metanoia é meta-nous, que vai além da mente, não é mudança de mente propriamente, como a gente costuma dizer, mas é aquilo que transcende, é aquilo que vai além da mente. Isso está ligado a um entendimento grego, a um entendimento gnóstico, e a gente tem que separar o conceito da palavra do entendimento gnóstico, como eu expliquei para vocês. Seria o conceito, porque eu vou explicar isso para vocês, porque o Império Romano, quando passou esse conceito para a igreja, e isso ficou entranhado nos nossos dias, nas nossas reuniões, isso ficou entranhado, esse conceito errado, e metanoia é você ir além, O que a gente precisa entender é que o conceito de metanoia é você ir além, na verdade seria o segundo passo, O primeiro passo seria o epistrefó, quer dizer, é quando você toma consciência e você muda de direção, É o passo anterior. E o metanoia, quer dizer, meta-nous, além da mente, vem depois do epistrefó, porque primeiro você tem que tomar consciência e decidir mudar de direção, e depois você vai ter uma mudança, uma mudança de pensamento, Então, a gente vai falar hoje, como eu já falei para vocês da questão do grego, a gente vai falar hoje sobre a questão do hebraico. No hebraico, o conceito para arrependimento começa com a palavra chamada haratá. Esse haratá, ele não é uma palavra
não é uma palavra semelhante a techuvá, né? Esse conceito é um conceito errado. Techuvá não é haratá e haratá não é techuvá. Como é que a gente vai explicar isso? Haratá é aquele sentimento, implica no momento em que você tomou consciência do erro, né? Tomou aquela consciência do erro, puxa, errei, que droga que eu fiz. E aí você chora, você se sente mal, você sente culpa pelo que você cometeu, pelo pecado que você cometeu. Isso é haratá. E depois do haratá, né, e aí isso implica o haratá, quando ele colabora para o arrependimento, ele implica que você deve fazer techuvá, né? E techuvá é uma atitude, techuvá não é um sentimento, mas uma atitude sua, né? Uma atitude minha, uma atitude que você, no momento que você viu o erro, tomou consciência, chorou, se sentiu culpado, agora a sua atitude é fazer techuvá. O que é fazer techuvá? É o movimento de retorno, é a atitude que você tem de retornar para a origem, né? Retornar para o caminho certo, né? Para aonde você estava antes de ter errado, de ter caído, né? Então, isso é techuvá, né? E esse conceito de techuvá, ele está muito ligado aí, a gente aproveitando que a gente já viu os conceitos de metanoia e de epistrefó, vamos equiparar techuvá ao conceito de epistrefó, que eu falei para vocês antes, que epistrefó é o movimento de retorno, né? Retornar ao correto, retornar à origem, né? Epistrefó, no grego, é o movimento de retorno. Techuvá, no hebraico, é o mesmo conceito, movimento de retorno, né? E o que acontece? Depois que você começa a fazer esse movimento de retorno à origem, né? No conceito de arrependimento no hebraico, existem outras questões envolvidas, né? Então começa com a emoção, depois a emoção forte, choro, né? E o arrependimento, ele não está só ligado à questão do choro, não é mesmo? Está ligado à atitude de você querer mudar, né? E voltar, né? E tomar a atitude de voltar, né? Então, isso é techuvá. Você vai virar e voltar para a origem, né? E aí, quando você está fazendo esse movimento de retorno, existem duas outras coisas que você precisa observar, né, que compõem o conceito, fazem parte do conceito de arrependimento no conceito hebraico, no conceito da língua hebraica, né, que é tefilá, né, e tzedakah, né, a última etapa, vamos dizer assim, são etapas, são níveis, né, que compõem a questão do arrependimento, todo o conceito de arrependimento. Tefilá é quando você se traduz pela prece, né, pela oração, mas todo o conceito que está ligado à questão de você buscar a Deus, né? Então você primeiro você sente culpa, você tem consciência do seu erro, você chora, e aí você começa a fazer techuvá, que é voltar à origem, né? Deixa eu voltar de onde eu caí, né? E quando você vai começar a voltar de onde você caiu, você começa o quê? A buscar Deus. E como é que você busca Deus? Você busca Deus orando e meditando na palavra e vendo, né, que você errou, vendo que você não pode mais cometer aquilo e vendo de que forma, né, na palavra de Deus você pode consertar aquele seu erro, né? De que forma que você pode agora andar de forma reta, né? Isso é tefilá, faz parte do conceito de tefilá, né? Buscar
né, buscar a Deus e não cometer mais aquele erro, aquele pecado, né? Faz parte do conceito de tefilá. Por último, o último nível, né, de arrependimento, que faz parte do conceito de arrependimento, é tzedakah. Tzedakah é muito traduzido como caridade, mas na verdade não é bem caridade, né? A palavra caridade está ligada a outra palavra em hebraico, né? Eu não vou entrar nesse mérito agora, mas eu vou explicar para vocês o tzedakah. Tzedakah, né? Tzedek é justo, é justiça, né? Isso tudo está ligado à justiça, né? Então, o tzedakah é ato de justiça, né? Então, o que acontece? Quando você vai fazer um ato de justiça, né? Então, você pode compensar aquele erro que você cometeu, por exemplo, o caso de Zaqueu, né? O caso de Zaqueu, Jesus esteve na casa dele, Zaqueu, ele compensou, ele pode ser, tzedakah, essa é uma das formas, né? Vou começar a falar, é uma das formas de você corrigir, né, o erro, né? Com essa forma de tzedakah, né? Com ato de justiça. Então, o Zaqueu, ele roubava, né? Ele roubava ali uma porcentagem daquilo que ele coletava, né? Como publicano, e ele resolveu, quando Jesus entrou na casa dele, que ele conheceu Jesus, que ele mudou ali, ele falou assim, eu vou voltar, eu vou retornar né, vou me arrepender. E quando ele se arrependeu, houve uma mudança ali nele, né? E nessa mudança ele demonstrou com tzedakah, né? Com ato de justiça, né? Com ato de integridade, né? E como é que ele fez isso? Ele pegou e falou assim, eu restituo 4 vezes mais, né? Tudo que eu tomei das pessoas que eu prejudiquei, né? Então eu vou restituir, né? Então ele estava restituindo aquele erro que ele cometeu, aquele pecado que ele cometeu, né, de alguma forma. Essa é uma das formas. E a outra forma, né, essa é a forma direta, né? Ali ele estava restituindo diretamente as pessoas a quem ele tinha prejudicado. E para a gente terminar esse conceito, eu vou ler para vocês. Eu quero deixar só claro para vocês que esse último nível, que é de tzedakah, que eu falei para vocês, não está diretamente ligado, à questão, como eu falei para vocês, só para vocês separarem a questão da caridade, né, e a questão de tzedakah. Tzedakah é uma coisa e caridade é outra, né? Caridade, quando você dá deliberadamente, né, a pessoa não espera ou não merece, né, não está, você não tem obrigação de fazer aquilo, né? Você dá gratuitamente, porque o seu coração se moveu para aquilo. E por outro lado, tzedakah está bem ligado, né, está intimamente ligado à questão de você ser íntegro e justo, né? Você vai tomar atitudes, né? Por exemplo, tzedakah, né? Mais um exemplo mais profundo é quando você vê uma pessoa sendo injustiçada e você entra na frente para corrigir aquilo, né? Não, eu não vou deixar você fazer isso com essa pessoa, isso é uma injustiça, eu não vou deixar, né? Exemplo, né? Então você entra na frente para defender aquela pessoa, isso é tzedakah. E eu vou ler para vocês uma passagem do Rabino Maimônides, que ele fala sobre ele explica o que é, né, o conceito de arrependimento em vista dessas palavras, né, judaicas utilizadas, essas palavras hebraicas no conceito cultural, né, no conceito judaico, né? Ele diz o seguinte: o arrependimento é uma forma de raiva dirigida a si mesmo, isto é, suposto levar ao arrependimento.
Techuvá é impulsionado por dor emocional. Quer dizer, o Techuvá é impulsionado, como eu disse para vocês, do Haratá. Impulsionado por uma dor emocional e exige focar o passado. É muito parecido com o Haratá para um voto. É por isso que ele mesmo, né, ele menciona também, ele menciona Techuvá, né, muitas vezes, né, ele fala muito de Techuvá, esse rabino, e que a pessoa não tem esse despertar, né, esse desejo de despertar emocional, né, se não há esse sentimento de Haratá, a pessoa não tem consciência de como está doente no seu interior, né? Ou seja, é o Haratá que a princípio dá aquele alerta à pessoa de que ela pecou, de que ela está no erro, né? E que ela precisa fazer Techuvá, né? E a pessoa luta e seu coração está cheio de desejo, né? E a sua mente dizendo que não, né? Nesse momento a mente está dizendo que não, né? E Techuvá, o Techuvá ocorre, começa a ocorrer no intelecto e vai até, né, ele vai até o ato de justiça, que é o Tzedaká. Ele começa com o Haratá, vai para Techuvá, que a pessoa toma a direção certa. Quando ela toma a direção certa, ela vai para o Tefilá, né, ela vai orar, ela vai buscar Deus em oração, né? Ela vai tentar sair daquela dor, daquele momento difícil, ela vai tentar uma solução, né? E ela vai fazer isso em oração, né? E aí o último passo dela, que completa o ato de arrependimento, é tomar atitudes de mudança, né? Atitudes de justiça, né? Atitudes de não mais andar na treva, mas andar na luz, andar na integridade, andar em retidão, né? E então esse conceito que completa toda a questão, né, de mudança da pessoa. E aí isso resume, né, todo esse conceito desde Haratá até Tzedaká, completa, né, todo o conceito desde Epistrefó, né, abrangendo entre Epistrefó até Metanoia, né, que é o conceito de ir além, né? A pessoa foi além, ela não simplesmente se sentiu culpada, ela não simplesmente tomou a atitude de voltar para o caminho de retidão, ela não simplesmente orou, né, mas também ela completou o seu ato, né, ela foi do início ao fim até o ato de justiça. Então esse é o verdadeiro conceito de arrependimento, né, e não está limitado a uma palavra, 2 palavras, a 3 palavras, né, é um conceito completo de arrependimento. Esse é o conceito bíblico de arrependimento, né. Agora eu vou deixar para vocês só uma pequena explicação. Eu vou ler para vocês algo que eu achei interessante, que talvez alguém tenha dúvida sobre o que eu expliquei sobre gnosticismo, né? Que está muito ligado ao conceito grego, né, de conhecimento, de sabedoria, né? Nós cremos biblicamente, né, na Bíblia, Deus é o Criador do céu e da terra. No gnosticismo, Deus é transcendente, não criou o homem nem a terra. Aí eu explico o conceito de transcendência. A gente não pode dizer que Deus é transcendente nem imanente, como eu expliquei para vocês. Ele não é imanente porque nós não acreditamos no panteísmo, que acredita que Deus está nos elementos, né? Que o conceito de Deus está nos elementos. Então, fogo, terra, água, né? Esse é o conceito de imanência. E o conceito de transcendência é que Deus passa pelo meio desse. Deus ele não passa pelo meio, ele está além da terra, né? Antes da terra ser criada, Deus já existia, Deus já era, né?
diz que antes que todas as coisas existissem, a Bíblia diz, o Senhor já era, ele já existia. Né? Ele é o alfa e o ômega, o Aleph e o Tav, né? O princípio e o fim. Mais um conceito que a gente quebra em relação ao gnosticismo, né? É que no cristianismo ou na Bíblia, né, Jesus nasceu, ele teve um corpo, morreu como um homem. E no gnosticismo, Jesus não tinha forma nem corpo definido, era um ser espiritual que se adaptou à percepção humana. Né? Eles não aceitam a natureza do Messias, né? Deus com o corpo humano. Isso eles não aceitam também. O gnosticismo está ligado ao pensamento que foi muito... Existe um pensamento muito também... também muito recebido nas congregações evangélicas, infelizmente, que tudo é espiritual, né? Isso é um pensamento grego, é um pensamento gnóstico, né? É um pensamento com uma cultura relacionada a essa transcendência, né? Não aceitar as questões físicas da Bíblia, do Evangelho, do conceito do que a Bíblia explica, do ensino, né? Porque no gnosticismo eles não aceitam essa questão, eles aceitam que tudo é espiritual, tudo para eles é espiritual. Então esse conceito de que tudo é espiritual vem dessa questão, desse engano, vem esse ranço do gnosticismo, né? Tem várias outras questões, eu estou lendo algumas para vocês, que eu achei interessante. Por exemplo, no gnosticismo, né, isso também é um erro muito grande, muitas congregações também pensarem assim, e eu já vi, por exemplo, a ignorância leva ao sofrimento, né? Na verdade, a Bíblia ainda diz o contrário, a Bíblia diz que o conhecimento leva ao sofrimento. Eu vou até procurar para eu... o que... Quanto maior é o... Vou procurar esse conceito para vocês, para ficar claro. Se eu não me engano, está em Eclesiastes, dizendo o seguinte. Exatamente, Eclesiastes 1:18 diz: quanto maior o saber, maior o sofrimento. Né? E o conhecimento, e quanto maior o entendimento, maior o desgosto ou a tristeza. Né? Por que ele fala isso? Por que Salomão fala isso? Porque o conhecimento ele traz a consciência, né? Traz a consciência, a verdade, né? E o entendimento, né? Quanto mais a gente compreende as coisas como elas são, a verdade, mais a gente vê quantas coisas ruins tem no mundo, né? Então, bom, gente, eu vou finalizar por aqui esse vídeo. E depois a gente conversa sobre outras coisas, mas esse é o conceito que eu queria deixar para vocês, tá? Então eu expliquei para vocês Tefilá, Techuvá, Haratá, expliquei Tzedaká, a diferença e o conceito de metanoia e outros termos, né, no grego, né? Não tem como a gente traduzir uma palavra, a gente pegar uma palavra, como eu expliquei para vocês, né? I miss em inglês não é saudade em português, e saudade não é miss em inglês, e não vai ter como a gente traduzir exatamente aquele significado daquela palavra, sempre vai ter uma diferença. Por isso que eu expliquei para vocês o conceito em uma língua, e o conceito, o pensamento, o entendimento em outra língua. Né? Não tem como, né? A gente pode até traduzir. E tem um detalhe interessante que eu queria passar para vocês, que o Império Romano, ele mudou esse conceito. Ele misturou o gnosticismo com o cristianismo, né? Com a Bíblia, e fez o seguinte: criou um conceito novo, né?
conceito que não é de metanoia, né? E divulgou isso, né? E está divulgando isso e ensinando até os dias de hoje. E eu vou passar isso para vocês. Eu tenho aqui... Aqui diz o seguinte, ó. Eles passam a ideia é a seguinte, arrependimento no sacramento da penitência. Arrependimento no sacramento da penitência tem o seguinte conceito, que metanoia do grego, né, torna-se fazer penitência, né? Fazer penitência não é tzedakah, não é o ato de justiça, né? Se alguém tem alguma dúvida em relação a isso, vamos tirar essa dúvida. Não é a mesma coisa que fazer penitência. Fazer penitência a pessoa reza 30 Ave Marias, né? E 50 Pai Nossos, né? E isso não está no conceito bíblico, né? Você não vai encontrar isso na Bíblia. Em nenhum momento, apóstolo ou discípulo de Jesus, ou o próprio Cristo, o próprio Senhor falando, façam 50 orações, 30 rezas aqui, não, isso não vai ter, isso não existe, né? Também existia no passado, né? Hoje em dia não existe mais, mas, por exemplo, igrejas não, instituições católicas que corrigiam crianças e adolescentes, mandavam ajoelhar no milho. Minha mãe passou por isso, né? Rezava as 10 Ave Marias ajoelhado no milho, né? De cara para a parede no colégio. Isso foi do tempo da minha mãe, né? Tempo da minha mãe de colégio de freira. Então, isso faz parte do processo de penitência da Igreja Católica. Pelo menos fazia no passado, não sei se ainda faz. Eu acredito que não, né? Pelo menos quando eu estudei em colégio católico não tinha mais isso. Tinha penitência, mas não tinha ajoelhar no milho, não. Um conceito, mais um conceito que Roma, né, o credo romano criou, né, do sacramento, baseado em Marcos 1,15, que diz o seguinte. Isso até eu ouvi a explicação de um padre falando sobre isso, né? O padre falou exatamente isso. Eu até agradeço a irmã Elisângela, né? A irmã Elisângela que me deu essa força aqui para estar passando esse trecho para vocês. Eles dizem o seguinte: a santidade é fruto da metanoia, né? Aqui é implicada como mudança de mentalidade, né? E aí eles usam Marcos 1,15 com a segunda tradução: convertei-vos e crede na boa nova, né? Na verdade é o contrário, né? Você não tem como, essa tradução está um pouquinho estranha, né? Você não tem como. A primeira coisa que você tem que fazer é crer, né? Crer. O primeiro passo é crer no Evangelho, crer que Jesus é o Filho de Deus, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? E todo aquele que crê será salvo, todo aquele que crê e for batizado será salvo. Então, esse é o primeiro passo. O que a Bíblia está dizendo com isso? Que o primeiro passo é crer, não é se converter, né? Não é se converter, né? A conversão, ela é um processo que acontece a partir do momento que você crê, né? E aí ficou-se com o conceito errado de metanoia e por isso algumas traduções ficaram estranhas nesse sentido, né? Confusas para algumas pessoas, né? O primeiro passo é você crer. Você crê que Jesus é o Filho de Deus, que ele morreu por você, que ele veio, que ele é o Messias escolhido e que por meio dele, né, você obtém a salvação. E aí você diz sim, eu creio. E a partir daí você começa a ler
a palavra, aprender da palavra, aprender da Bíblia, e aí você tem uma mudança baseado naquele conceito bíblico. Você vai aprender da Bíblia e vai mudar o seu entendimento em relação ao seu proceder e a sua vida, né? E aí isso é um processo, né? Isso é o processo de conversão, né? É o processo de aceitação, de recebimento do Evangelho, né? Começa com a fé no Filho de Deus. Então, acho que eu expliquei tudo direitinho para vocês. Se tiverem qualquer dúvida, escreve aí para mim que eu vou estar respondendo, tá? Então, mais uma vez, eu quero deixar registrado aqui minha gratidão à irmã Elisângela, que me deu esse trecho, me passou essa parte, né, que ela tinha conhecimento. E a gente se vê aí no próximo vídeo, pessoal.